Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. O BTG Pactual divulgou essa semana o seu resultado de segundo trimestre, né? E os números foram impressionantes. O BTG bateu recordes e abriu novas frentes, com uma série de marcas que traduziu o período de abril a junho como o melhor trimestre de sua história. O banco planeja novidades como uma conta para pequenas e médias empresas, uma plataforma de gestão financeira para clientes e o reforço na oferta de investimentos alternativos. Os resultados foram apresentados na quarta-feira, dia 11, durante teleconferência, com analistas. E uma palavra foi a palavra de ordem do dia, né? Recordes. Do lucro líquido à captação de recursos. Não foram poucas as marcas batidas pela empresa no período em que se traduziram no melhor trimestre da história do BTG Pactual, em toda a sua história, com crescimento em todas as suas linhas de negócio, né? Vamos aqui fazer um parênteses, é essa empresa, BTG Pactual, que se tornou sócia da Oi. E são donos de uma empresa que era a Infraco, que chama-se Vital, né? Fecha parênteses. Foi um trimestre que comprovou o nosso novo patamar de receita e resultado, disse Roberto Sallouti, o CEO do BTG Pactual. Tivemos uma distribuição muito equilibrada e cada vez estamos caminhando para o que vai ser quase que uma igualdade entre nossas 4 franquias. Sob essa ótica, o BTG Pactual destacou lançamentos recentes e alguns dos próximos passos, né, para sustentar esse crescimento, com destaque para algumas linhas de negócio do seu portfólio. Uma das novidades que está em teste na sequência da conta corrente para pessoa física, lançada no primeiro trimestre, é a conta corrente para pessoas jurídicas, com foco nas pequenas e médias empresas. Hoje o crescimento da nossa carteira PJ em PMEs é baseado em 2 produtos, recebível de cartão e alteração de desconto de duplicata contra grandes empresas, afirmou João Dantas, que é o CFO do BTG. Vamos ampliar nossa capacidade de atração e de geração de receita para este segmento. A área de gestão de fortunas também está se movimentando. No trimestre foi impulsionada pela plataforma digital BTG+. A área reportou uma captação de 54 bilhões de reais, portanto uma alta aí de quase 20%, sobre igual período de 2020. E uma receita recorde de 375 milhões de reais, um crescimento, portanto, de 89%. Nesse segmento, o BTG acabou de lançar o Finanças Mais, uma plataforma de gestão de vida financeira dos investidores. A ferramenta vai ajudando a administrar os gastos, olhando as tendências e usando muita inteligência artificial. Outro foco é a linha de Asset Management, que registrou uma captação recorde de 44 bilhões entre abril e junho, com volume de ativos sob gestão e administração no fim do período de 501,9 bilhões, 65% superior registrado há um ano. Nesse ponto, o que estamos vendo para frente é que o mercado vai demandar muito investimento alternativo. Citou o Dantas, dizendo que, inclusive, algumas alternativas recentes nessa direção estarão sendo lançadas, né? E nesses próximos meses. O leque inclui novos fundos como o Economia Real de Private Equity, um primeiro fundo de investimento de impacto, 2 fundos de crédito para o setor agrícola, que já captaram mais de 1 bilhão, e um fundo de crédito para infraestrutura, em captação. As aquisições, especialmente os acordos para incorporar escritórios de agentes autônomos, um espaço no qual o banco tem travado aí batalhas fortes, né, com a XP, também seguirão no escopo. No trimestre, as incorporações da Aquavero e da Wise foram alguns dos destaques nesta abordagem. Estamos buscando grandes agentes autônomos que têm potencial de eventualmente virarem corretoras, disse Sallouti. Ele destacou que há um número limitado de escritórios que podem migrar para esse modelo. Mas acreditamos que se não oferecermos essa opção, esses empreendedores vão buscar outras maneiras de construir essa história. Entre abril e junho, o BTG reportou um lucro líquido ajustado de 1,7 bilhão, o que representou, portanto, um crescimento de 74% na comparação anual, em um volume trimestral recorde no banco. A receita líquida deu um salto de 52%, chegou a 3,7 bilhões, enquanto os ativos sob gestão e administração avançaram 77% para 880 bilhões de reais.
né? Então, os ativos sob gestão e administração, 880 bilhões de reais. No trimestre, a carteira de crédito corporativo para pequenas e médias empresas registrou uma alta de 51%, chegou a 86,4 bilhões, e o portfólio de PMEs que envolve a operação do BTG+, alcançou a cifra de 14,1 bilhões, uma expansão de 142%, uma fatia de 16,3% no portfólio de crédito do banco. As ações do BTG, no dia do anúncio, estavam negociadas a R$ 31,67. R$ 31,67. Bom, o banco está aí avaliado em 20,2 bilhões. É um excelente banco. Eu não gosto da área bancária. As empresas que trabalham aí, os grandes bancos no Brasil, estão andando de lado já há alguns anos. Se você for olhar Bradesco, Itaú e puxar um gráfico histórico de 5 anos, vocês vão ver que eles praticamente não saíram do lugar. Essa é a realidade dos bancos, dos grandes, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, né? Eles estão aí lateralizando há 5 anos. Pode olhar o gráfico, né? Tem gente que é apaixonado por banco, então cuidado. Você pode estar com o seu dinheiro parado no longo prazo. Agora, alguns bancos estão fazendo a diferença, né? Banco Inter, show de bola. BTG, show de bola. Então estejamos atentos a isso. É um setor que vai passar por muitos eventos e muitas transformações. Já está acontecendo muita transformação e vai continuar acontecendo. Os gigantes do passado não têm vida fácil e não têm garantia de que continuarão sendo os gigantes do futuro. Portanto, quando a gente olha o setor bancário tradicional brasileiro, com Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, essas são posições que, ao meu ver, nos próximos 5 anos serão absurdamente transformadas, né? Vem forte aí o BTG, vem forte a XP, vem forte o Nubank, vem forte o Banco Inter, né? Então, só aí já alguns indicativos de transformação nesse segmento. Estejamos atentos, particularmente o BTG é uma empresa que está no meu radar e vale a pena vocês observarem e estudarem, né? E que traz aí uma questão importante, né? O fato de se associar à Oi para mim, o grande casamento do ano, né? Foi esse casamento do BTG com a Oi. Muita gente não entendeu ainda a riqueza deste casamento, paciência, é falta de estudo. A partir do momento que você estuda, você se liberta. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. É preciso entender o mundo empresarial, entender o mundo corporativo, entender as questões objetivas e subjetivas, entender as métricas que são visíveis e as métricas invisíveis. Sim, elas existem. Então, há um desconsiderar muito grande do valor dessa associação do BTG com a Oi. Mas o tempo provará o quanto isso será importante, certo? Fiquemos muito tranquilos, muito tranquilos. Uma outra empresa que andou apresentando resultados e que chamaram a atenção foi a PetroRio. A PetroRio apresentou um lucro líquido de 304 milhões no segundo trimestre com a recuperação do petróleo Brent, né? Ela reverteu um prejuízo de 76,2 milhões apurado no igual período do ano passado. Foi a comunicação que ela fez ao mercado na segunda-feira que passou. De acordo com a empresa, os principais fatores que impactaram o desempenho financeiro no período foram o volume de off-takes realizados, totalizando 2,8 milhões de barris vendidos, e a recuperação do preço do petróleo Brent, com uma média de 69,08 dólares por barril no trimestre. O lucro ajustado, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, da PetroRio atingiu 643 milhões de reais no trimestre encerrado em junho. Foi um crescimento, portanto, na comparação anual, de 267%. A companhia ainda destacou que a valorização do real frente ao dólar no segundo trimestre gerou um impacto não caixa positivo de 265 milhões de reais, o que também contribui para o resultado líquido do período. A PetroRio disse ainda que a receita líquida alcançou no segundo trimestre 1 bilhão de reais, aumentando de 228% no ano a ano, e é o maior patamar da história da companhia
também impulsionado pelo crescimento nas vendas e pelo preço maior do Brent. O caixa líquido foi mantido praticamente estável em relação ao igual período do ano passado, a 210 milhões de dólares, acrescentou a empresa, que disse manter um diligente trabalho de controle no indicador de alavancagem. Com a variação do caixa líquido e principalmente pelo crescimento do EBITDA, ajustado nos últimos 12 meses, os números da empresa seguem de forma, vamos dizer assim, confortáveis. Em termos operacionais, a produção total do petróleo atingiu 31.225 barris de óleo equivalente por dia, uma alta de 32,7% na comparação anual. A cifra, afirmou a empresa, foi impulsionada pela aquisição de 80% do campo de Tubarão Martelo, que foi concluída em agosto do ano passado, e pela quantidade de barris vendidos no trimestre, que teve um incremento de 103% no ano e de 47% frente ao primeiro trimestre de 2021. Então, notícias também dos resultados da PetroRio vieram positivas. Estamos numa alta de commodities, um ciclo de alta, que está na sua fase inicial e que deve continuar nos próximos anos. A retomada das economias, mitigada aí qualquer ruído de curto prazo por conta da variante Delta, a retomada forte das economias, em especial China, Estados Unidos, acelera a demanda por petróleo e consequentemente, os resultados das empresas que trabalham nesse segmento, né? Então, fiquemos de olho com relação a isso. Uma outra coisa que eu queria destacar é que, finalmente, né, o Congresso Nacional aprovou o projeto de privatização dos Correios. Esse tema é importante. Uma estatal que vai seguindo com o seu processo de privatização. O texto base foi aprovado numa vitória da agenda de reformas que vem sendo implementada pelo governo. A votação foi muito expressiva, foi aprovado por 286 votos a favor contra 173 e agora esse processo deve continuar fluindo no governo e acreditamos que essa privatização deva acontecer no primeiro semestre de 2022, né? Fiquemos de olho, porque há várias empresas aí que estão estudando essa possibilidade da privatização dos Correios, dentre elas o Magazine Luiza, que, ao meu ver, teria um ganho significativo ao adquirir os Correios para trabalhar aí questões logísticas, né, e ganhar uma escala muito interessante. Não é a única interessada, obviamente, mas eu vejo como uma forte candidata a essa privatização dos Correios. Acompanhemos, né? Uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar é sobre a Azul. A Azul é uma empresa que eu gosto, eu não sou assim um entusiasta do setor aéreo, mas a Azul é uma empresa que eu comecei a estudar no ano passado, tive ela em minha carteira, vendi, voltei a fazer posição este ano. E a Azul, ela retomou o patamar pré-pandemia. Então veja, né? A empresa já retomou o patamar pré-pandemia. Ela em julho recuperou 101% do patamar pré-pandemia. Isso foi informado ao mercado, né, no dia 5 de agosto. A capacidade doméstica retomou 104% do registrado em julho de 2019. A taxa de ocupação no mês foi de 83%. As tendências de tráfego de julho indicam de maneira clara que a demanda está retomando de maneira acelerada no Brasil. O país está progredindo em sua campanha de vacinação. Registra-se que essa semana nós chegamos a 70% da população alvo para vacinação com a primeira dose. Chegamos a essa marca, que é uma marca importantíssima, porque o controle da pandemia se dá exatamente, pelo que já se observou em outros países, quando você chega a este patamar de 70%. Aí você começa a controlar a pandemia, né? E começa a criar uma camada de segurança e de proteção para poder, então, dar passos mais rápidos no sentido da retomada da economia. Então, as tendências de tráfego indicam
que há uma recuperação aí acelerada, o país está progredindo na sua campanha de vacinas e esses resultados de tráfegos combinados com as tendências positivas recentes em reservas nos deixam muito otimistas para os próximos meses, declarou John Hodgerson, que é o CEO da Azul, né? Então, é importante entender que os números já estão nos níveis pré-pandemia e que prometem acelerar agora nos próximos meses, né? É essa a grande expectativa de uma aceleração dos resultados das companhias aéreas no segundo semestre, a partir agora já de julho, né, agosto e até o fim do ano, uma grande virada. A Azul também, que fez uma parceria, né, uma aquisição com a indústria alemã, que está produzindo os carros voadores, né? São 220 veículos, carros voadores, que a Azul estará contratando com essa empresa, veículos elétricos, né? E que estarão fazendo aí diversas rotas entre cidades próximas, circuitos turísticos, né? Ocupando um pouco o espaço aí de demanda que há no país com helicópteros, né? E com esses voos de menor duração. Os carros voadores terão capacidade para 6 pessoas e serão muito mais baratos do que um voo de helicóptero, por exemplo. Então, é um novo posicionamento que a empresa sai na frente e que eu vejo assim com um potencial gigantesco que a Azul vai explorar. Bom, nessa reta final do vídeo vamos falar de JHSF, que teve um lucro 26% maior no segundo trimestre. JHSF, é importante olhar que ela é uma empresa com um conjunto de negócios muito interessante. Tem a construção, produz prédios, residências de alto padrão para o público AA. Além disso, tem um aeroporto executivo que agora foi autorizado a fazer voos internacionais em São Paulo, certo? Além do aeroporto e da empresa de construção, eles têm a parte aí de shopping centers, shoppings de grifes, né? Outlet e shoppings de marcas internacionais, e a parte aí de turismo, vocacionada aí por turismo, com a rede de hotéis e de restaurantes do grupo Fasano. Então é um mix de atuação muito interessante. Eu gosto muito dessa modelagem da JHSF e acho extremamente promissora quando a gente olha por longo prazo. Se você nunca parou para observar a JHSF, dê uma estudada. Estude a empresa, sempre, né? Sempre estude a empresa antes de tomar uma decisão. É fundamental fazer isso. Então a gestora JHSF de shoppings, né? Ela teve uma alta de lucro no segundo trimestre, refletindo a gradual retomada de suas operações com o avanço da vacina, né? Isso permitiu a redução das restrições, o que tem melhorado o movimento dos shoppings. A companhia anunciou na quinta-feira passada que seu lucro de abril a junho somou 321 milhões de reais, um aumento de 26,4% ante a mesma etapa do ano passado. O resultado operacional do período, medido pelo lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, somou 422,4 milhões de reais. A margem EBITDA ficou em 75,5%. O desempenho foi alavancado por um salto de 162,5% da receita líquida, sendo 138,7% no segmento principal de incorporação. Um salto nos nichos emergentes de shopping, varejo digital e hospitalidade e gastronomia, né? Então, números aí divulgados pela JHSF. Sempre acompanhe a apresentação de resultados da empresa. É um hábito saudável para o investidor. Eles sempre publicam a apresentação, geralmente faz uma teleconferência, né, de apresentação, de comentário, geralmente o CEO, o CFO fazem essas apresentações e ao mesmo tempo que eles disponibilizam nas páginas o seu resultado do trimestre. Tenha por hábito sempre estar analisando os números e ouvindo as lideranças da empresa. Isso deve ser o hábito do investidor. Ele tem que acompanhar a empresa que ele decidiu investir e estar sempre atento ao que está acontecendo, né? Para que assim o investidor esteja cada vez mais seguro com a sua tese, com a sua estratégia de investimentos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!